E até deu uma travada, assim, eu fiquei muito nervosa e travei e parei de falar nisso. Ele estava digitando, ficou ali por alguns minutos digitando e eu fiquei calada. Isso só acontece se o agente consular ele sentir uma inconsistência muito forte nas informações apresentadas, se ele sentir que o solicitante tem segundas intenções e principalmente se o agente consular ele notar que o solicitante está mentindo ou omitindo alguma informação. Desculpa, mas eu acho que eu estou entendendo e ri. E aí ele riu também, e ele falou, não, tudo bem. Aí ele falou em português comigo. Fala pessoal, eu sou o Caio, eu faço parte do time da Move e hoje a gente vai conversar com alguém que tem uma história super legal para compartilhar. A Vanessa ela é gerente de transporte pet internacional. Isso mesmo, ela já levou animais para vários países, inclusive para os Estados Unidos, sempre respeitando os prazos de entrada e saída do visto B1, B2 de turismo e negócios temporários. E esse até é um parênteses legal para quem está assistindo, que eu gosto sempre de reforçar. O visto americano ele não é um direito, ele é uma permissão. Então, respeitar os prazos e as regras é fundamental para manter o seu histórico limpo e abrir portas para novos vistos no futuro. Mas agora o planejamento da Vanessa é outro, é estudar inglês nos Estados Unidos, só que o caminho até a aprovação não foi tão simples assim. Teve tentativa, teve negativa, mas também teve preparo, estratégia e a virada de chave que fez tudo dar certo. Vanessa, obrigado demais por você topar esse papo com a gente. E para começar, se apresenta para o pessoal, conta de onde você é, o que você faz no dia a dia e como que surgiu essa ideia de estudar inglês fora. Tudo bem, Caio? Olá a todos. Meu nome é Vanessa, eu tenho 40 anos, eu trabalho com transporte pet há um pouco mais de 10 anos. Trabalho na área de comércio exterior há quase 20 anos. Por conta do meu trabalho mesmo, eu preciso falar inglês e eu venho estudando, mas aí por conta de horários, inflexibilidade, fica muito complicado para estudar. Às vezes eu marco com um professor particular, não consigo, enfim. E aí eu decidi que eu precisava passar um período maior estudando fora. Eu já fiz intercâmbio no Canadá, mas por pouco tempo, foram só 30 dias. E aí eu falei, não, dessa vez eu vou para os Estados Unidos. Ou pensei até inicialmente, né? E aí teve toda essa dificuldade inicial aí. Você já tem uma carreira bem consolidada no comércio exterior. Em que momento você percebeu que o inglês ele deixou de ser um detalhe e virou uma prioridade de verdade para você? Sempre foi uma prioridade. Mas por conta do trabalho, eu não conseguia às vezes estudar. Então começava o curso, parava. Então aí eu falei, esse ano não, eu fiz 40 anos, 20 anos na minha área. Eu falei, agora não, eu preciso estudar inglês. E aí, claro, me organizei com a empresa que eu trabalho, conversei com o meu chefe, conversei com minha família, né, para que eu pudesse ter esse prazo aí, esse período aí de afastamento, né, para conseguir estudar. Antes desse planejamento, como você comentou brevemente ali, veio o intercâmbio de 30 dias no Canadá. Como é que foi essa experiência inicial para você? Olha, por um lado me abriu portas, porque a gente sempre tem medo, né? Quando a gente pensa assim, ai, nossa, vou estudar fora. Você imagina que você está num país diferente, você não conhece ninguém, tem a diferença da língua. Eu cheguei no Canadá, eu não falava nada e eu sou muito tímida. Então isso dificultou bastante. Eu vou dizer que nos primeiros 10 dias eu sofri, queria chorar, queria voltar para casa. E eu falei, não, eu vim para cá para estudar. E o que eu senti é que com 15, 20 dias de aula, não sei o que acontece. A cabeça dá um boom, assim, você começa a entender tudo, é incrível. Mas eu tinha pouco tempo, porque eu tinha só o período de férias. Então quando chegou na última semana, eu tive vontade de chorar. Eu falei, eu não acredito que eu fiz só 30 dias, né? Teria que fazer mais tempo. Então eu fiquei com isso na cabeça. Então, por isso também que veio a ideia agora de ir para os Estados Unidos e ficar mais tempo. E você acha que foi ali, então, que você percebeu que viver o idioma no dia a dia era o que realmente faria diferença para você? Com certeza, com certeza. Pelo menos assim, eu posso dizer pela minha experiência. Eu já estudei em diversas escolas, eu já fiz vários professores particulares, mas não tem o dia a dia, não tem a vivência, não tem o escutar todo dia. Por mais que você fale assim, mas coloca a série que você escuta. Tá, mas você coloca a série ali uma vez na semana, 2 vezes na semana, não é a mesma coisa. No seu dia a dia você está escutando alguém falando inglês. É no ônibus, é no metrô, então você vivencia de fato o inglês. Onde você acredita que o inglês ele vai te levar que hoje você ainda não consegue chegar? Como eu disse, né, eu trabalho com transporte de pet, então hoje eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma barreira para falar com clientes estrangeiros, eu tenho uma barreira, por exemplo,
eu preciso ir em congressos, feiras, trabalhos, apresentações, ou até mesmo a outros países para falar com outras empresas, buscar novos negócios, e isso me limita completamente, né? Então, com o inglês, eu com certeza vou atingir um novo patamar no trabalho, né? Na empresa, não só na empresa, mas profissionalmente, pessoalmente, de saber que, poxa, depois de toda essa batalha eu consegui, né? Voltando um pouquinho ainda, como que foi que você chegou até a Moove? Você já conhecia? Você pesquisou por conta própria? Foi alguma indicação? Eu pesquisei bastante algumas escolas. De fato, eu recebi uma indicação da Moove e logo de cara, assim, a primeira pessoa com quem eu falei me atendeu super bem, me explicou todos os detalhes, sabe? Me deu super atenção e eu nem fechei logo de cara. Eu fiquei meses ali namorando, né? Porque eu ainda estava naquela, vou, não vou, consigo ir, vou conseguir afastamento, dou entrada, espero. Então eu fiquei alguns meses ainda com vocês em contato, mas sem dúvida foi a melhor opção que eu tive. Como é que foi aquela primeira conversa com a tua Visa Manager? O seu planejamento ele já estava bem estruturado ou não? Foi nesse momento que as coisas começaram a ganhar forma de verdade? A ideia eu já tinha tudo na minha cabeça, né? Eu já tinha planejado tudo o que eu queria. Conversando com a Visa Manager, ela me disse que tinha a possibilidade de talvez eu ir para outro estado. Por conta de, na época, né, que eu dei entrada, foi no começo do ano, tinha muita negativa para onde eu queria ir. E aí eu fiquei naquelas, tá, mudo ou não mudo? Mas eu sou uma pessoa persistente, aí eu falei, não, vamos tentar esse mesmo e seja o que Deus quiser. Muita gente comenta que só entende como funciona o processo depois da primeira reunião com o Visa Manager. No seu caso, então, mudou muito a forma como você via o intercâmbio? Principalmente as dicas que vocês dão, sabe, que é muito importante. Eu já tinha feito 2, 3 vezes entrevista, porque eu tive atualizações de passaporte com visto de turismo, então as entrevistas, era mais tranquila, né? Porque turismo praticamente é difícil eles fazerem uma recusa. Então, para mim, eu estava super tranquila na minha cabeça. E eu imaginei, eu tenho toda a documentação, eu tenho tudo, eu tenho um marido aqui, sou casada, tenho documentação do meu trabalho. Nunca que eles vão me reprovar, né? Na minha cabeça, estava tudo certo. E vocês deram dicas. Não, Vanessa, olha, é importante você falar assim, é importante você fazer desse jeito, é importante você apresentar isso, ter um diálogo, né, e se apresentar de uma melhor forma no momento da entrevista. E eu fui com a cabeça que, tá, tudo bem, o que me perguntarem eu vou responder, tenho documentação que eu vou comprovar tudo, não acho que vou ser recusada de jeito nenhum. Na minha cabeça, a princípio era isso. E até que na primeira entrevista, a agente consular me perguntou só para onde eu iria. Eu respondi, logo em seguida ele perguntou o que eu iria fazer, e aí eu fui tentando falar, mas eu não cheguei a apresentar nenhum documento, não entrei muito em detalhe, eu acho, sabe? E até deu uma travada, assim, eu fiquei muito nervosa e travei, parei de falar. Nisso ele estava digitando, ficou ali por alguns minutos digitando e eu fiquei calada. E eu, na minha concepção e até na dica de vocês, talvez eu tivesse que dialogar mais naquele momento. E aí eu fiquei parada e eu acho que eu falei assim, tudo bem, eu acho que ela não tem nada pra falar, não tem nada pra apresentar, e me recusou. E aí eu só olhei pra cara dele com aquela cara assustada, falei, como assim? Então, assim, só contextualizando, né, pra quem tá assistindo, ponto muito interessante da tua história é que antes da aprovação houve essa negativa no visto F1, né? Isso é algo que assusta muita gente, né? Mas é possível dar a volta por cima quando o planejamento ele é sólido, a preparação ela é feita do jeito certo. Quando você chegou ali no consulado, teve a negativa, houve esse choque, né? Porque, poxa, você estava habituada com o visto de turismo e negócios, né? Um pouco diferente, né? A forma como a gente vai passar essas informações, mas teve essa negativa, você foi com aquela cabeça de que, já passei por isso outras vezes, vai ser tranquilo, chegou ali, o agente consular questionou, mas não foi bem assim, né? Então, depois disso, a gente ainda chegou a fazer uma reunião junto com a sua Visa Manager, né? Porque é normal, nesse momento, surgirem muitas dúvidas, né? E até insegurança sobre reaplicar, né? E nessa conversa a gente conversou, inclusive, sobre o risco que existe, muito raro, mas possível, né? Do consulado cancelar também o visto B2, o visto de turismo, mas isso só acontece se o agente consular ele sentir uma inconsistência muito forte nas informações apresentadas, se ele sentir que o solicitante
tem segundas intenções e principalmente se o agente consular ele notar que o solicitante está mentindo ou omitindo alguma informação, o que pode representar um risco para os Estados Unidos. No seu caso, a gente sabia que não era isso, foi só a forma de responder, né, que não tinha ficado bem explicada nessa primeira entrevista. Então, mesmo sabendo que existia esse risco, ainda que baixo, foi decidido seguir com a reaplicação. E como é que foi para você tomar essa decisão e encarar de novo o consulado? Bom, eu estava com bastante medo na segunda entrevista, mas eu estava muito confiante. Como eu tive a recusa e para mim foi uma surpresa na primeira entrevista, eu fiquei pensando o que eu podia ter feito de diferente, né? Como eu me apresentei, né? Como eu conduzi a conversa, porque eu acredito que a gente também tem a possibilidade de conduzir a conversa do jeito que a gente precisa para levar as informações que a gente precisa. E aí eu achei que foi o meu erro na primeira entrevista. Talvez nas perguntas já logo inicial eu já deveria ter sido direcionar mais para o que eu queria, né? Porque era o meu histórico ali do que eu podia apresentar para ele de documentação. Então, na segunda, eu já fui meio com o script. Olha, ele vai me perguntar, bom dia, eu já vou falar o que eu precisava. E já vou apresentar meus documentos e seja o que Deus quiser. Então, logo na primeira pergunta, quando ele me perguntou para onde eu pretendia ir, eu respondi. E aí ele falou assim, aí diferente do primeiro, ele falou assim, você vai estudar, né? Aí eu respondi sim, mas aí eu já apresentei a documentação da empresa, comecei a colocar documentos no balcão. Claro, pedi para ele, olha, se me permite, eu quero apresentar esses documentos. Ele se pareceu mais solícito nesse momento, né? Pode ser diferença da pessoa, de um agente para o outro, mas eu acredito que conforme eu fui contando a minha história, talvez ele tenha tido mais interesse em perguntar outras coisas que o primeiro não se interessou tanto. E aí, então, ele foi super simpático até comigo e me pediu outros documentos, perguntou outras coisas e eu fui apresentando o documento e aí conduzi melhor, acho que essa segunda entrevista. E assim, chegando ali no consulado, né, como é que estava o seu coração antes, né, do grande momento da entrevista? Você estava tranquila? Se sentia que nessa segunda tentativa você estava mais bem preparada? Como que você estava se sentindo? Nessa segunda entrevista, eu estava mais nervosa que na primeira. Na primeira, eu estava muito convicta de tudo que eu tinha na mão. Então, para mim, estava assim, eles vão me perguntar, eu vou apresentar os documentos e tá tudo certo. Não tem por que me reprovar. Nessa segunda entrevista, não, eu já fui com um script mais montado, com um texto mais na ponta da língua, com o receio da recusa, o que eu não tive na primeira entrevista. E eu fiquei mais apreensiva ainda porque foi na mudança agora de quantidade de pessoas fazendo entrevista, porque na primeira estava praticamente vazio o consulado. Nessa segunda entrevista já tinha um monte de criança e pessoa de mais idade. Então estava muito, muito cheio. E aí eu fiquei mais nervosa ainda, né? Porque a gente tem na cabeça também assim, eles devem ter um limite para aprovar ou reprovar no dia. Então eu fiquei pensando nisso, falei, não, tem muita gente, provavelmente pode ser que eles me recusem também. E aí eu fiquei com mais medo. Mas é isso, eu estava mais segura do que eu ia falar e do que eu ia apresentar, então isso faz diferença. E em qual consulado que você fez a entrevista? Em São Paulo. Quando você decidiu, né, reaplicar o visto, o que você sentiu que mudou no planejamento e na sua postura para essa segunda entrevista? Eu acho que é isso, eu estava muito convicta na primeira. A história não mudou, né? Porque eu tinha toda a documentação para apresentar, eu tinha a questão da carta da empresa, eu tinha documentos que comprovam que meu marido ficaria aqui, eu embarcaria sozinha, então tem um motivo para voltar. Tem algumas coisas que me deixavam seguras que eu tinha na primeira entrevista. Mas como eu estava muito convicta que ele me solicitaria os documentos, então eu, né? Na segunda entrevista, não. Eu pensei assim, não, eu preciso apresentar isso, eu preciso comprovar, não é só esperar ele me pedir. Então, eu já estava mais pronta para fazer essa apresentação desses documentos. Tanto que eu estava, na primeira entrevista, eu estava com uma pasta e estava com uma bolsinha segurando. Nessa segunda entrevista, não, eu já estava com a documentação na mão, assim, sabe? Para não esperar nenhum tempo. Ele falar e eu já apresentar. Você trazer essa visão, né, de que, poxa, na primeira tentativa que você foi negada, você estava muito mais convicta, né? Você estava muito mais segura ali sobre a sua aplicação. Não, ele não vai me perguntar nada que eu não saiba responder, tá tranquilo, vai dar certo. E
por conta, né, às vezes até do excesso de confiança acabou não dando certo, né? Porque ele fez uma pergunta inicial, você só deu uma resposta simples ali, não explicou o teu projeto para ele, não deu uma resposta completa e assim fica um pouco mais difícil da gente consular entender, né, qual que é o teu objetivo de fato, mesmo que ele seja verdadeiro. Então, isso é um ponto muito legal de trazer, porque é importante a gente levar sempre a nossa verdade, em hipótese de alguma mentir na entrevista, mas é importante a gente estar preparado para levar essa verdade. E aí eu queria voltar um pouquinho, né, antes da entrevista, falar de uma das etapas que eu acho que assim, os clientes eles ficam com muito medo, né, que é a parte da simulação da entrevista. Tem gente que treme mais na simulação do que no próprio consulado, você acredita? E vou dizer uma coisa. O simulado, para mim, foi ótimo. Mas, na minha cabeça, como eu disse, eu estava tão convicta da minha documentação que, mesmo com o simulado, eu não levei em consideração as dicas que vocês dão, que é muito importante. Que de fato é exatamente isso. Numa pergunta, tentar linkar uma coisa na outra, sabe? Vocês dão dicas valiosas que, na hora da entrevista que eu fiz com vocês do simulado, eu até fiz alguns errinhos, cometi alguns errinhos que foram corrigidos, né, depois do simulado, conversando com a Visa Manager, e eu falei, não, tudo bem, tá tudo certo. Mas de fato, eu tava tão convicta que eu não segui a dica de vocês na primeira entrevista. E na segunda, não, eu falei, não, calma aí, não, tem que fazer assim, então vamos fazer certo. E aí, fiz dessa forma. Esse treino, ele te ajudou a chegar muito mais preparada na segunda tentativa no consulado, né? Sem dúvida nenhuma. Quando o agente consular, ele ficou ali com o teu passaporte, como é que foi a sensação no momento? Como eu já fiz outras entrevistas de turismo, né, e da primeira vez que eu fiz a entrevista que eu tive a recusa, eu reparei que eles entregam uma folhinha vermelha para quem foi recusado e a folhinha branca para quem foi aprovado. E tá tudo certo. Então, assim, na hora que ele me fez algumas perguntas em inglês também, para saber se eu sabia falar alguma coisa. Eu consegui respondê-lo. Depois ele começou a falar algumas coisas e começou já a passar o elástico no meu passaporte com os documentos que eu tinha entregue junto, que é a taxa da matrícula da escola, enfim. Documentos que ficam com eles também. Na hora que ele começou a passar o elástico, eu pensei, ele vai me entregar. Ai, meu Deus, eu vou ser recusada. Porque passa tudo muito rápido na nossa cabeça. Aí ele começou a falar algumas coisas em inglês. Eu olhei pra ele e falei assim, desculpa, mas eu acho que eu tô entendendo. E ri. E aí ele riu também. E ele falou, não, tudo bem. Aí ele falou em português comigo. Aí ele falou assim, olha, que esse documento que tá aqui é muito importante. Não perca ele. E pegou e me entregou uma folhinha branca. Falei, nossa, fui aprovado. Saí feliz da vida de lá, né? E aí, quando eu saí, passei pelo portão, peguei a folhinha branca pra ler, tá escrito lá, você foi recusado. Eu falei, eita, como assim? Na hora eu já entrei em desespero. Aí eu liguei pra Visa Manager, falei, o que tá acontecendo? Ele fica com meu passaporte, mas ele me deu uma folhinha branca, agora eu fui ler, tá recusado. E aí ela até riu um pouquinho comigo, ela falou, não, vô, é que agora é de praxe eles fazerem a entrega desse documento, dessa folha com esse formulário, porque justamente eles vão analisar agora suas redes sociais, enfim. Então eu fiquei desesperada, eu falei, não é possível que eu reprovei de novo. E é legal você trazer isso, porque esse é um momento que deixa muita gente em dúvida, principalmente hoje, porque até pouco tempo, quando você era aprovado, você era informado da aprovação no momento ali, né, da entrevista, e o consulado ficava com seu passaporte. Hoje o consulado ele fica com seu passaporte, mas ele não informa a aprovação no momento da entrevista. Isso significa que eles vão fazer uma análise mais aprofundada e parte dessa análise envolve as redes sociais do solicitante, né? Então essas informações elas já eram pedidas no formulário de DS-160 há bastante tempo, mas muita gente preenchia e deixava as redes sociais fechadas sem perceber que se eles estão pedindo essa informação é porque eles querem ter acesso de fato a elas. Né? Hoje o próprio consulado orienta que quem vai aplicar para os vistos das categorias F, M, J, que deixem as redes sociais em modo público, né? Justamente para que a checagem seja feita sem restrições. Né? Isso ajuda o agente consular a confirmar se o perfil, né, e a motivação da pessoa batem com o que foi dito na entrevista, né? Trazendo mais segurança para o processo, informando a aprovação só depois. No seu caso, Vanessa, como é que foi essa sensação de ver o passaporte ficando com eles,
né? E depois dessa conversa com a Visa Manager, saber que eles fariam essa verificação nas redes sociais. Foi mais um alívio, né? Por parecer que estava mais ou menos ali encaminhado, ou foi mais uma tensão ali até sair a resposta final? Lógico, na primeira entrevista eu já tive uma recusa logo de cara, né? Então eu já recebi aquela folhinha vermelha, terrível. Mas no segundo não, eu já estava mais confiante, porque eu, né, até analisando, as minhas redes sociais não tem nada que, né, justifique uma recusa. Então eu falei assim, não, eu não acho que vai ser o caso. Então eu estava confiante com isso, mas claro que a minha ansiedade, só fiquei feliz quando chegou o passaporte mesmo na minha mão, que aí eu vi que era real mesmo. Agora que o visto ele tá aprovado, o que você mais espera viver nessa experiência de estudar inglês nos Estados Unidos? Olha, sem dúvida nenhuma, aprender inglês para mim vai ser assim um divisor de águas na minha vida, sabe? Com certeza. Como eu já tive a experiência no Canadá de 30 dias, eu sei que no começo não é fácil. Eu sei das dificuldades da língua, né, de comunicação inicial. Me ambientar, né, com o lugar que eu vou viver ali por aquele período, saber onde que é o mercado mais próximo, como que eu faço para comer, enfim, para me locomover na cidade. Então, isso tudo é um passo que é importante. Mas por conta da minha experiência no Canadá, eu acho que eu espero tirar de letra isso. Eu vim o mais rápido possível com o inglês na ponta da língua. Você já tem algum objetivo específico de cargo ou alguma área que você sente que o inglês ele vai te abrir as portas? Na minha própria área mesmo, né? Hoje eu sou gerente do departamento de transporte pet, então eu preciso conversar com clientes, eu preciso fazer reuniões com parceiros, isso vai me ajudar bastante, mas principalmente, por exemplo, eu que trabalho com transporte de pet, a gente tem a associação IPATA, que é uma associação que cuida de transportes pets no mundo todo. Tem reuniões anuais, então imagina, congressos em um lugar do mundo que eles elegem no ano, onde vai todos os agentes do mundo inteiro. E eu tô há 10 anos trabalhando com transporte pet, eu nunca fui, e assim, eu tô na expectativa que o próximo ano eu consiga falar com todas as pessoas que eu falo ao longo desses anos, por e-mail, e não consigo falar pessoalmente por conta dessa barreira linguística. Com certeza, tenho certeza que você vai atingir esse seu objetivo e logo você vai voltar aqui para contar pra gente como é que tá sendo, né, essa experiência. Se você pudesse, né, dar um conselho para quem tá pensando, né, tá assistindo agora e tá pensando em solicitar o visto, mas tem medo da negativa, medo de repente não se comunicar ali, né, medo de ser perguntado em inglês pelo agente consular ou até de perder um visto que já tem, qual seria o seu conselho para essas pessoas? Se preparem, estejam preparados, e quando eu falo isso, não é só confiantes, porque uma coisa é quando a gente pensa positivo, está confiante com um resultado positivo, outra coisa é quando de fato a gente está preparado para estar naquele momento da entrevista e saber o que falar, saber conduzir a reunião, né, essa entrevista com a agente consular, isso faz toda a diferença. E, sem dúvida nenhuma, ter a assessoria de vocês facilita bastante. Primeiro porque eu trabalho muito, eu não tive tempo de separar documentos, de saber o que precisava listar, o que não precisava, e vocês me ajudaram em tudo isso, resolveram, sabe, com maestria essa parte. Depois a questão do preencher aquela DS 160, que é cheia de informação, chato pra caramba pra preencher, e vocês me ajudaram bastante. Vocês me conduziram nessa questão da DS, leram as minhas informações, conseguiram entender o que eu precisava, o que eu tinha, né, de melhor para apresentar para o consulado, e vocês conseguiram conduzir uma história para isso, sabe? Isso faz diferença. Então, quando você tem uma assessoria que consegue falar, tá, sua necessidade é essa, você tem isso, então vamos apresentar dessa forma, vamos pensar nisso, mas se você fizer isso, talvez não seja tão legal, é melhor você fazer dessa forma. Deixa totalmente diferente o processo e te dá confiança para chegar lá com uma história forte, né? Falou tudo, né? É realmente você chegar preparado, né? Não só a confiança, é claro que isso é um fator importante, mas é importante que você se prepare e chegue ali pronto para explicar a tua história, explicar a tua motivação, a sua verdade. Lembrem-se sempre disso. É importante que você leve a sua verdade, porque quando a gente leva a nossa verdade, tudo aquilo que a gente colocou ali na DS 160, a gente não vai ter dificuldade de lembrar aquilo, né? A gente já vai ter na ponta da língua. Por quê? Porque, cara, eu não estou inventando uma história,
né? Então é extremamente importante que você leve sempre a verdade para a tua entrevista, para o agente consular, porque isso passa automaticamente muito mais confiança, né? A gente está lidando ali com agentes preparados para identificarem se você está mentindo, se você está nervoso, né? Então é importante que você se prepare e a Moove está aqui para ajudar com isso. Vanessa, obrigado demais por ter topado dividir a tua história com a gente. É muito massa ver como você transformou, né, uma negativa em uma virada de chave, né, com coragem, com estratégia, e mais legal ainda é ver que mesmo com uma carreira já consolidada, você entendeu que o inglês ele não é só um diferencial, né, é uma ponte para novos espaços, né, que hoje ainda não estão acessíveis para você. Acho que isso inspira muita gente, né, que está assistindo agora e que talvez esteja se perguntando se vale a pena recomeçar, se vale a pena insistir, né? E para quem está aí acompanhando, fica o recado: respeitar o visto que foi concedido para você é essencial. O visto americano ele não é um direito garantido, ele é uma permissão e cada entrada e saída conta, né? A Vanessa é prova disso, ela sempre respeitou os prazos, sempre teve clareza, né, nas intenções dela e mesmo com uma negativa ela voltou com mais preparo e teve o visto aprovado. Então, pessoal, já fica o convite, quando você voltar dos Estados Unidos, eu quero você aqui de novo para contar como é que foi essa experiência na prática, combinado? Combinado. Com certeza a gente vai conversar de novo e ainda contar todas as minhas histórias de lá. E para você que está assistindo e também quer viver uma experiência internacional aqui na Moove, você não vai passar por esse processo sozinho, você vai ter um Visa Manager te acompanhando em cada etapa, do início ao fim, construindo uma estratégia personalizada com acolhimento e acompanhamento real. É por isso que os nossos clientes elogiam tanto, né, o nosso modelo de preparação, porque ele é o mais completo do Brasil, pensado para te dar segurança e clareza em cada decisão. Então, se você está pensando em aplicar para o visto americano, clica no link da descrição, fala com um dos nossos especialistas, a gente vai te ajudar a transformar esse plano em realidade com estratégia, transparência e suporte de verdade. E antes de sair, assiste o vídeo que está aparecendo aqui na tela. O visto de estudante ele vai passar por mudanças e nesse vídeo eu trago várias informações super importantes para quem quer aplicar para o F1 e precisa entender o que está mudando no cenário atual. Então, clica aqui, vem assistir. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.